Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Salmo 145, verso 18, verso 19. Muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã. É uma alegria, mais uma vez, podermos estarmos juntos aqui para estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Queremos pedir a Deus nessa manhã que no decorrer desse dia Ele possa estar ao nosso lado, acompanhando a nossa vida, a nossa família. Como diz o salmista, Salmo 145, verso 18 e 19. Perto está o Senhor dos que o invocam. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã. Eu creio que Ele irá cumprir com a sua palavra e está perto de cada um de nós, porque nós estamos invocando o nome dEle. Nós estamos clamando a Ele nessa manhã que esteja ao nosso lado, que esteja na nossa companhia, abençoando a nossa vida, nossos planos, os nossos projetos. Creia nessa palavra. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. É a promessa de Deus para mim e para você nessa manhã. Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir as nossas orações e vai cumprir com a sua palavra ao nosso favor. Nós estamos estudando as epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, e nessa manhã vou convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9, no verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo e esclarecendo as suas ideias que ele tinha escrito no capítulo 8, quanto à coleta aos pobres lá em Jerusalém, para que os irmãos ali da igreja de Coríntios, ele não pensasse que ele estava insistindo a respeito desse assunto. Ele então agora no capítulo 9, ele passa aqui a detalhar, colocar detalhadamente o que de fato estava no seu coração e as pessoas que seriam beneficiadas com respeito àquela coleta. Os planos do apóstolo Paulo no ano anterior de ir lá à igreja de Coríntios tinha sido interrompida devido a algumas dissensões que tinha acontecido entre eles e alguns movimentos partidários dentro da própria igreja. Isso interrompeu os planos do apóstolo Paulo conseguir chegar até a igreja de Coríntios. Entretanto, seu objetivo de incentivar os irmãos da Macedônia a permanecerem fiéis, a serem benevolentes, ter um coração aberto para ajudar aqueles que estavam carecendo lá em Jerusalém, ele fala aqui agora da fidelidade dos irmãos lá da igreja de Coríntios. Os cristãos ali de Coríntios precisavam de fato continuar e serem fiéis, porque agindo dessa forma, a confiança que o apóstolo Paulo tinha tido neles e tinha falado a respeito dessa igreja para os irmãos de Macedônia, deveria se cumprir na prática quando eles chegassem ali e vissem o que de fato estava acontecendo na igreja de Coríntios. Portanto, esta era uma ação que o apóstolo Paulo esperava da parte dos irmãos de Coríntios que confiassem na palavra dele. Este é um versículo, o capítulo 9, o verso 4, é um versículo que expressa a confiança que o apóstolo Paulo tinha na igreja dos irmãos de Coríntios e da mesma forma recíproca, os irmãos ali de Coríntios deveriam ter na pessoa do apóstolo Paulo quando ele falava que estava indo para ali com algumas pessoas de Macedônia. Ele esperava que eles correspondessem para que pudesse gerar fidelidade naqueles outros que também seriam motivados pela ação dos irmãos ali da igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, no verso 6, ele usa a expressão: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ele usa aqui uma figura de linguagem entre semeador, agricultor e semente, e o solo. Consequentemente, é uma ação muito natural. O agricultor sabe perfeitamente que para que ele tenha uma boa colheita, ele precisa semear. Se ele não semear, consequentemente, ele não terá uma boa colheita. E da mesma forma, o apóstolo Paulo está falando aqui com respeito à igreja de Corinto e aos irmãos de Macedônia e Jerusalém. Se eles não semearem ações de caridade, de generosidade, de amor para com o semelhante, consequentemente, eles não terão como colher esse bom fruto. O que eles, na verdade, vierem a semear é o que eles vão colher. Esta é a lei do plantar e do colher. Não tem como ser diferente. E é por isso que ele está usando aqui essa figura de linguagem entre semear e colher. No capítulo 9, no verso 7,
Ele fala: cada um contribua segundo o que estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui denota a ideia que vale a pena nessa manhã nós refletirmos com respeito à mordomia e à fidelidade a Deus, porque aqui não tem uma ideia de você devolver para Deus o que está no teu coração sem que seja algo planejado. Não é naquele momento em que o diácono está passando com a salva na mão que você vai colocar ali o que de fato você naquele instante é tocado para fazer. Mas é algo que você já se programou, você já planejou, Deus já colocou no teu coração, você reconhece que foi abençoado por Deus, você sente que Deus tem conduzido a sua vida e você está com o seu coração extremamente agradecido a Deus. Então, no seu momento particular com Deus, em devoção, em oração, em comunhão com o Senhor, Deus já colocou no teu coração que você tem uma quantia específica que você entende que deve ser entregue a Deus, justa e honesta, que Deus abençoou tanto a tua vida e você fala: bom Senhor, aqui agora eu estou devolvendo porque eu reconheço que as tuas bênçãos sobre a minha vida foram grandiosas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, proposto no coração. E quando você vê que a Bíblia está falando proposto no coração, não é o órgão que pulsa o sangue, mas é a mente que se planejou, que se programou, que se organizou, que refletiu e entendeu o amor de Deus. E agora então, nesse instante, ele está sendo benevolente para com aquilo que Deus efetuou na sua vida. Da semente, o verso 10, mais uma vez, ele usa a Bíblia, a Septuaginta, Isaías capítulo 5, verso 10. Ele usa uma analogia entre a agricultura e o mundo espiritual. Assim como Deus precisa de agricultores para que semeiem o evangelho no mundo, Deus também precisa de homens e de mulheres que semeiem a caridade e a benevolência. A lei da semeadura e da colheita no mundo natural é a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Se nós semearmos a boa semente, nós vamos colher bons frutos. Se nós semearmos uma má semente, consequentemente, nós colheremos maus frutos. Portanto, aqui a orientação que o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja de Coríntios e, consequentemente, os irmãos de Macedônia, era que eles deveriam semear a boa semente da benevolência, da caridade, do amor, do perdão, porque fazendo isso, eles teriam também esses frutos para que depois pudessem colher. Nos momentos que eles precisassem futuramente, se viessem a precisar, as outras igrejas seriam benevolentes, com caridade, com amor, com misericórdia, iriam também ajudar a eles, porque eles já tinham ajudado outras pessoas. Deus, ele fornece a semente através do Espírito Santo, ordena as estações, envia o sol e a chuva. Ele faz o mesmo com a semente da generosidade semeada no coração das pessoas. E ele espera que os seus filhos possam abrir os seus corações para que esse fruto possa crescer e produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. E no capítulo 9, o último verso, que é o verso 15, graças a Deus pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo conclui o capítulo 9 falando do dom gratuito de Deus enviado aqui a essa terra, a pessoa de Jesus Cristo, para salvar a todo ser humano. O verdadeiro mordomo, o mordomo fiel, é aquele que reconhece que Deus entregou tudo para salvar a raça humana. Deus entregou o seu Filho. Jesus Cristo se entregou por completo na cruz do Calvário. É o que deve acontecer com cada um de nós. Quando reconhecemos o dom inefável de Deus na pessoa de Jesus Cristo, esse mordomo também está disposto a entregar tudo que ele tem na vida, porque ele reconhece que Jesus Cristo já entregou tudo por ele. Consequentemente, é o que Deus espera de um coração que reconhece o amor divino, é a gratidão. Quando nós devolvemos para Deus aquilo que pertence ao Senhor, deve ser a resposta de um coração que reconhece que recebeu todas as bênçãos provindas das mãos de Deus. E esse coração agora se planeja, se organiza, se prepara em um resultado de gratidão a Deus. Agora ele então estipula aquilo que Deus pede para ele e com alegria, com satisfação, com regozijo em contribuir para o avanço do reino de Cristo nessa terra, com alegria em poder contribuir com pessoas que estão passando necessidades, que são filhos de Deus. Ele agora então também está feliz por fazer parte desse movimento do corpo de Cristo. Amigo irmão, nessa manhã,
Termino aqui pedindo a Deus que o Senhor plante no nosso coração essa semente da generosidade, da gratidão, do amor, da misericórdia. Se Ele plantar, se o nosso coração estiver aberto para receber essa bênção de Deus, essas sementes que são divinas, eu tenho certeza que, como resultado da obra do Espírito Santo no nosso coração, muitos frutos serão produzidos para a honra e glória do Senhor. E nós veremos muito em breve o nosso Salvador Jesus Cristo voltando a essa terra buscar o seu povo. Quero pedir a Deus nessa manhã a bênção dele sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos nessa manhã. Muito obrigado por Jesus Cristo ter vindo a essa terra. Ele se entregou por completo para nos dar o direito da vida eterna. Nós também queremos, Senhor, nos colocar e entregarmos tudo que temos para o avanço do teu reino aqui nessa terra. Fica conosco, nos prepara, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.